para falar sobre esses dados, sobre a inflação norte-americana, bem como também a sinalização de um acordo entre os Estados Unidos e a China, a gente conversa agora com José Faria Júnior, que é CEO da Wagner Investimentos, e eu tenho o prazer de receber aqui no CNN Money. Muito boa tarde, José. Olá, Vitor. Muito boa tarde. Obrigado pelo convite. O prazer é nosso de ter você aqui. José, eu queria começar entendendo exatamente o que esses dados eles representam do ponto de vista de impacto das tarifas. Há essa suspensão, né, dessas tarifas recíprocas, agora com essa possibilidade, inclusive, de uma sinalização de que Donald Trump poderia informar os países a respeito da consolidação, do início dessas tarifas, mas a gente já acompanhou, por exemplo, nos dados de crescimento do PIB norte-americanos, aquela antecipação, principalmente por parte do mercado, das suas importações, né? E agora, o que a gente pode desenhar exatamente desse cenário econômico dos Estados Unidos com a inflação preferida do Fed indo, né, avançando ainda dentro das expectativas, porém, com essa taxa anualizada ainda acima da meta de inflação de 2%, José? Pois bem, o dado de hoje do PCI, como vocês bem noticiaram, né, observamos uma queda na renda das pessoas e a gente não via isso há muito tempo. Em que pese essa queda, ela está muito relacionada à redução de transferências de previdência pública. Os salários acabaram crescendo 0,4, que mostra que o consumidor ainda tem condições de fazer compra. Então, assim, tem um dado que é meio dicotômico aí, né? Quer dizer, a renda caiu, mas basicamente pela questão da transferência da Previdência. Então, é razoável esse dado. Mas, de fato, o consumo caiu e caiu bem. De certa forma, isso é relacionado porque teve muito excesso de compra antes das tarifas. E o que a gente observa também, que hoje rodou novamente o modelo do Fed de Atlanta do seu PIB, né, o GDP Now, e houve uma nova queda na projeção do PIB deste segundo trimestre, né, que acaba daqui a poucos dias. Então, a projeção atual está em 2,9%, o que pode parecer bastante, mas isso está muito relacionado a uma melhora do setor exportador americano, que foi o grande detrator do PIB do primeiro trimestre, mas que no segundo trimestre está tendo aí um impacto positivo. No caso do PIB americano, a gente basicamente gosta de analisar o consumo das famílias e os gastos com investimento, que seria vamos dizer assim, o núcleo do PIB. E esse dado, há 15 dias, ele estava rodando em torno de 2% anualizado, na prévia do dia 12 de junho, e hoje caiu para menos de 1,5%. Então, assim, há sinais que o consumo está reduzindo. Isso aí está ficando mais claro, e isso é preocupante. Por outro lado, a inflação ainda não acelerou. A gente até estima que a inflação de junho, que será divulgada dia 15 de julho, possa assustar um pouco. Isso porque existe uma métrica de inflação online chamada Truflation, e essa métrica ela é refletida nos preços oficiais. 45 dias depois, ela subiu meio ponto em maio. Então, a gente acha que essa inflação pode subir um pouco aí no dado de junho, que vai ser divulgado 15 de julho. Que vai ser a resposta do Federal Reserve de Jerome Powell, José, a partir dessa consolidação desses dados, né, com o núcleo do índice, né, de preços, do PCE, subindo 0,2%, com esse avanço de 2,7% na taxa anualizada. Como vai responder Jerome Powell na reunião de julho? Bom, note que, primeiro, né, é importante fazer aqui um comentário. Nós temos dito neste canal, na CNN Money, há muitos meses, que a gente acredita que as tarifas têm um efeito deflacionário porque elas iam pesar na atividade. Por enquanto, o que a gente está observando é isso: a atividade está tendo sinais de enfraquecimento e a inflação até agora não acelerou, em que pese a gente achar que ela tem a possibilidade de acelerar um pouco no dado de junho. Mas note que os discursos dos membros do Fed estão assim: olha, a gente esperava a inflação mais alta, ainda não veio. Isso, por enquanto, está indo de acordo com a nossa tese, a gente levantou e falou aqui há bastante tempo. Então, por enquanto, está indo nessa direção. Então, o dado de junho vai ser muito importante, assim como venda do varejo e produção industrial, que vão ser divulgadas em 17 de julho. A reunião do Fed é no final do mês.
Eu não acredito que o Fed vai fazer nenhuma alteração em taxa na reunião do dia 31 de julho. O que mudou muito, principalmente aí nos últimos dias, se você pega pós-reunião do Fed, que foi na quarta-feira passada, e hoje o mercado não tinha dois cortes de juros e hoje tem quase três na curva para esse ano. Então, esse discurso até do Trump de criar aí um banco central paralelo, vamos dizer assim, na tentativa de antecipar o sucessor do Powell, isso está também gerando uma confusão no mercado, que está, de certa forma, colocando um pouco mais de possibilidade de corte esse ano, e ainda mais porque a inflação não está vindo. Então, eu acho que o Fed, com os dados que devem ser divulgados, ele vai continuar ainda observando. Pelo dado do PMI, da prévia, que foi divulgada segunda-feira, as contratações ainda estão bem. O emprego ainda está crescendo, a economia ainda está razoavelmente resiliente. A inflação ainda não acelerou. Então, o Fed ele não tem muito motivo de, de cortar juro por enquanto. Então, acho que temos que observar o payroll, que deve ser divulgado na semana que vem, e observar esses dados. Mas, para mim, o Fed vai acreditar que a economia está relativamente resiliente, vai segurar a decisão de julho mantendo, e a melhor aposta seria o início do corte em setembro. José, olha como esse cenário, né, agora, principalmente sobre essa gestão de Donald Trump, é completamente incerto, completamente volátil. Qualquer tipo de análise dura apenas 5 minutos. O presidente dos Estados Unidos anunciou o encerramento imediato das negociações com o Canadá, negociações comerciais, e informou que vai comunicar as tarifas que o Canadá vai ter que pagar nos próximos dias. A gente acompanhava os mercados americanos reagindo bem aos dados publicados hoje, e agora tudo virou. S&P 500 está no 0 a 0. Dow Jones, que descia, agora já sobe de novo. Nasdaq caindo 0,21%. Está absolutamente uma loucura. Exatamente esse cenário de completa incerteza sobre o que vai fazer Donald Trump, aonde a gente vai parar com esse cenário, né, com essa política do tarifaço, indica para os mercados, José? Então, esses dados aí, eles estão realmente sendo mal digeridos. O que a gente vai ter que tomar bastante cuidado, a gente tem alertado aqui na consultoria que julho é um mês com uma agenda muito cheia. Temos dia 4 provavelmente a votação do pacote de gastos americano, né, com corte de impostos e tudo. Pelo menos tivemos uma boa notícia, que é aquele tal tax revenge, né, o imposto da vingança, acabou. Né? O Scott Bessent fez um acordo ontem, a gente não vai ter isso, isso aí seria bastante temerário também. Então, ficamos livres de um problema, que esse imposto da vingança, menos mal. Dia 9 é a data limite das tarifas. O Trump está fechando alguns acordos e, como vocês mesmos noticiaram agora há pouco, ele estaria satisfeito com fazendo acordo com vários países, mas não com todos. E o Canadá está com uma briga particular com eles. Então, ainda tem. E no dia 10, e sobretudo a partir do dia 14, começa a temporada de balanço das empresas do S&P, balanço do segundo trimestre. Dia 10 com a Delta e dia 14 com bancos. Como é que virão esses guidances? E a Bolsa está na máxima. Interessante, tem um detalhe, viu, Vitor? A Bolsa está na máxima em dólar, mas se você pega em reais, não. Ela está quase 10% abaixo da máxima. Você pega em euro, a Bolsa americana também não está na máxima. Depende da moeda, mas realmente em dólar voltou para a máxima. Mas como o dólar se desvalorizou, a bolsa ela ainda não está na máxima. Então, os mercados, de certa forma, em dólares, a gente tem que pensar o seguinte: aquela época da exuberância americana, de novembro, dezembro, até o iniciozinho do governo Trump, a bolsa estava nesse nível. Quer dizer, nada mudou. Em dólares, não. Quer dizer, voltou para o mesmo patamar que a economia americana era soberana e tudo mais. Isso aí, em dólares, não mudou. Mas em outras moedas, a bolsa tá mais baixa, ela não se recuperou. Isso aí é uma questão interessante quando você faz esse tipo de análise com euro e reais, inclusive. Então, o mercado está esperando um pouco e continua, de certa forma, desculpa, só para completar, Claro, por favor. continua, de certa forma, remanejando os recursos.
É realmente muito interessante essa leitura, José, até porque eu lembro que naquele chamado Liberation Day, com aquela reação completamente adversa dos mercados americanos, né, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, inclusive arranjou um jeito de culpar Joe Biden. Mas a gente conseguir para pensar um pouquinho na possibilidade da consolidação finalmente de um acordo com a China. Eu queria que a gente, né, fizesse alguma análise aqui de cenários, pensando o que poderia impactar tanto do ponto de vista da moeda norte-americana quanto desses dados da economia norte-americana, mas também pensando em nível de atividade global. Esse acordo com a China é bom. Note que, por exemplo, o cobre, né, já é um metal que já está subindo há algum tempo. Então, saindo o acordo com a China, isso tende a nos beneficiar, né? O Brasil é um país que tem uma balança comercial muito forte com a China e provavelmente saindo um acordo com uma tarifação menor, a China não vai precisar de deixar o yuan tão desvalorizado. E a moeda brasileira, não em magnitude, mas em direção, ela acompanha a variação do yuan. Toda essa alta que a gente está vendo aqui no real esse ano, basicamente é o quê? Basicamente é valorização do yuan, desvalorização do dólar index. Não é porque não é o real que está valorizando, é o dólar que está caindo. E sobre esse aspecto, até um dado que é relevante, a gente está bastante temeroso porque as posições contra a moeda americana são as maiores em 20 anos. Então, tá uma negociação muito comum para todo mundo. Vende dólar, vende dólar, vende dólar. E a gente chegou na maior posição vendida global do dólar em 20 anos, desde 2005. Então, qualquer coisa que saia um pouco desse escopo, dessa ideia de vender dólar, a gente pode ter uma alta do nada da moeda americana e assustar muita gente. Então, isso aqui é um ponto que a gente tem que também levar em consideração. Mas o acordo com a China, a priori, ele tende a nos beneficiar porque a China é um comprador importante aqui do Brasil. Então, esse acordo, baixando um pouco as tarifas e deixando a relação americana-chinesa estável, o Brasil tende a se beneficiar. E provavelmente é difícil dizer que o real vai continuar se valorizando muito a partir de agora e tudo, mas você teria benefício, em geral, em commodities. Conversei com José Faria Júnior, que é CEO da Wagner Investimentos, a quem eu agradeço pela disponibilidade de bater esse papo com a gente aqui no Money. Que agradeço, Vitor. Muito obrigado. Um abraço.